Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o presidente dos Correios que pediu demissão, meu amigo. Rapaz, a coisa deve estar feia nos Correios, hein? Eu vou te falar uma coisa, porque o que está acontecendo nos Correios? Aquilo que a gente falou. O Lula voltou, botou um monte de cupincha nos Correios, botou um monte de gente lá, os Correios estão tendo prejuízo enorme agora. O cara pediu demissão. Meu amigo, sabe o que é? O cara tem um salário de 53 mil reais por mês limpinho, fora outros benefícios, fora a possibilidade de empregar os amigos dele, botar alguém em cargo lá nos Correios, né? Você ser presidente de uma empresa né, dá um status todo grande lá, você pode fazer um monte de coisa com a empresa, pode ajudar um monte de gente, né? E isso significa muito dinheiro, ganhar muito dinheiro. Como é que o cara abre mão de um salário desse? Fala, não quero mais não. É porque a coisa deve estar tão feia, mas tão feia, que ele tá vendo que vai dar merda esse negócio dos Correios, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Brasil com Lula só ladeira abaixo, Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Pressionado por prejuízos, o presidente dos Correios pediu demissão. O senhor Fabiano Silva dos Santos, ele é do grupo Prerrogativas, né? Vocês sabem, é amigo do Lula, lógico, né? Cupincha do Lula. Só tem cupincha do Lula ganhando dinheiro no Brasil, meu amigo. Aí, ó, a saída ocorre após pressão política do União Brasil, que tenta emplacar um nome ligado à sigla na presidência de estatal e a divulgação do prejuízo bilionário no primeiro trimestre de 2025. Os Correios tá quebrado. O Lula quebrou os Correios. Botou esse cara aqui, que é um advogado, esquerdista, membro do PT, botou lá nos Correios. O que os Correios fizeram? O que ele fez imediatamente? Aumentou gasto com o pessoal. Subiu 9% o gasto com o pessoal dos Correios. Os Correios estão dizendo que o grande problema do prejuízo deles é justamente a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas, de fato, prejudicou os Correios, tá? Uma coisa que eu falo para vocês. É outra burrice, essa ideia de que não, que temos que proteger a indústria nacional botando taxa nos chineses. Não protegeu ninguém. Esses grandes magazines do Brasil, Riachuelo, lojas Havana, não sei o que lá, contrataram mais alguém por conta disso? Contrataram porra nenhuma, não protegeu ninguém. O que acontece agora? Um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente que vendia, comprava bugiganga na China e revendia aqui no Brasil, agora não pode mais, porque tem a taxa das blusinhas. Os Correios perderam força aqui também, porque não conseguem mais receber, né? Não conseguem mais ter as encomendas tantas da China que vinham. Então, isso gerou prejuízo, não ajudou nenhuma empresa brasileira, ou se ajudou merreca, e prejudicou um monte de gente, principalmente pessoas que faziam revenda de coisinha, de comprar coisa e revender. Então aqui, ó, a troca no comando da estatal já havia sido negociada nos bastidores como parte da disputa de espaço entre o governo e a União Brasil. O Fabiano perdeu apoio dos ministros importantes, como Rui Costa e coisa e tal. Ou seja, o cara tá falando, fez um monte de merda, né? O Fabiano Silva dos Santos é advogado, ex-militante do PT e figura próxima ao Zé Dirceu. É da turma. E aí tava ganhando, aqui ó, olha o salário, cara. O presidente ganha 53 mil reais por mês, né, enquanto presidente dos Correios, né? Ou seja, é um bom salário. Para o Brasil, é um bom salário, 53 mil reais, cara. Dá para fazer um churrasquinho legal no final de semana com esse bom salário que ele ganha aqui, né? Como é que o cara abriu mão disso a troco de nada? Abriu mão disso a troco de nada, porque, pô, né? E não é só esse salário, né? Lembra, você ser o presidente de uma empresa, você pode fazer um monte de coisa, cara. Você pode contratar amigos seus, você pode decidir comprar ou vender alguma coisa com algum companheiro seu. Dá para ganhar um monte de dinheiro mais sendo presidente dessa empresa, né? O problema é justamente a quantidade de merda que ele estava fazendo. Aqui, ó, repara como é que vinha o lucro dos Correios. Até 2022, os Correios teve lucro, né? E teve um lucro significativo. Não acreditem se alguém mostrar para você uma planilha dizendo que os Correios teve prejuízo em 2022. Não teve. O que aconteceu foi que o Lula jogou parte do prejuízo de 2023 para 2022 num truque contábil e aí apareceu um prejuízo nos Correios em 2022. Mas isso é artificial, foi feito em 2023. Em 2022, os Correios teve lucro. E tá aqui, ó. Começou o prejuízo em 2023. E aí que é curioso, porque em 2023 não tinha ainda a taxa das blusinhas, né? A taxa das blusinhas deveria ter aparecido aqui em 2024, 2025 e coisa e tal. Lá em 2023 não tem por que ter prejuízo por conta da taxa das blusinhas. Ela só começou a operar em meados de 2023, para o final de 2023, né?
Então, por que subiu tanta despesa dos Correios aqui e caiu a receita? Bom, subiu a despesa por conta de um monte de cupincha, né? Os Correios sempre foram conhecidos por isso. Eu não estou dizendo que o problema é o pessoal que é carteiro, atendente de loja, não é esse pessoal que é o problema. O problema são as altas direções lá, diretor de não sei o que lá, gerente de não sei o que lá o quê. Os Correios sempre tiveram um monte de cargos que eram usados na troca política, né, para dar emprego para pechada política no lugar. E aí o que aconteceu? Nesse caso, os Correios, o Lula voltou com isso. Bolsonaro tinha acabado com esses cargos políticos todos, porque planejava privatizar os Correios, chegou perto disso, o pessoal do TCU segurou a privatização dos Correios lá na última hora para o Lula voltar e manter os Correios. E aí, quando voltou o Lula, é lógico, ele povoou todos esses cargos que estavam à toa lá nos Correios, esse monte de gente inútil que fica lá nos Correios, e aí deu prejuízo, né? Esse foi o grande problema, né? 2024 também teve prejuízo, agora 2025, meu amigo, a coisa está catastrófica, tá? Porque o primeiro período de 2025, o primeiro semestre, foi muito pior, ou seja, os Correios já vinham numa situação muito ruim e agora piorou muito mais em 2025, né? E o pessoal está explicando aqui, o Daniel aqui, Pecanha, Daniel Pecanha, é isso mesmo? Esse é o apelido dele aqui, né? Enfim, ele está falando aqui sobre o que é, de onde é que está vindo esse prejuízo dos Correios, né? E aí, no final das contas, ele chega à conclusão aqui, ele faz uma análise bem detalhada aqui das demonstrações contábeis aqui dos Correios, né? Bem detalhada mesmo. E aí ele chega à conclusão, no final das contas aqui, que o problema é a receita caiu, principalmente a receita internacional. Taxa das blusinhas. Esse foi um grande problema. Mas o maior problema foi custos com o pessoal subiram 9%. Ou seja, os Correios começou a ter prejuízo muito grande com um monte de cupincha que o Lula botou para dentro dos Correios. Esse é o problema no final das contas. Os Correios sempre foram usados dessa forma. Por que eles passaram a dar lucro com o Bolsonaro? Passaram a dar lucro com o Bolsonaro porque o Bolsonaro demitiu essas pessoas lá do alto escalão do governo dos Correios, que não tem utilidade nenhuma no final das contas mesmo, não fazem diferença na operacionalização dos Correios e que custam caro para os Correios. Custam caro tanto em termos de salário, como custam caro em termos de decisões erradas que tomam, né? E aí, e também teve a questão da receita internacional, a taxa das blusinhas, que ferrou os Correios também. Mais um negócio para mostrar que protecionismo, esse papo de temos que proteger a indústria nacional, isso é lorota, não protege porra nenhuma, não ajudou em nada a indústria nacional essas taxas das blusinhas, ou se ajudou um pouquinho, né? O pessoal falou, não, porque aumentou um pouquinho as vendas do Magazine Luiza, da Riachuelo, da Lojas Havana, aumentou um pouquinho, só que o que caiu de compra foi muita coisa, e aí ferrou um monte de gente, porque tinha um monte de gente que estava fazendo isso, estava revendendo, comprava as quinquilharias lá na China e revendia aqui no Brasil. Isso é um negócio, é exatamente o que faz a Riachuelo, exatamente o que faz a loja Havana. Compra as quinquilharias na China do mesmo jeito e revende para o pessoal mais caro aqui no Brasil. Por que as pessoas não podem fazer isso? Por que uma pessoa não pode fazer a mesma coisa, comprar as quinquilharias na China e revender aqui no Brasil, né? Ou seja, a taxa das blusinhas ferrou com a indústria nacional, ferrou com as pessoas no Brasil, não ajudou ninguém no final das contas. Imposto de importação, que isso é igual a tarifa que o Trump está colocando lá nos Estados Unidos, só prejudica a economia, não ajuda a economia em absolutamente nada, né? Então essa é a situação, os Correios estão quebrando, e aí o que acontece? O cara pediu demissão justamente para permitir que o Lula entregue os Correios para a União Brasil. União Brasil, vocês sabem, tá votando contra o Lula, votou contra o IOF, tá brigado com o Lula, falou que vai desembarcar do governo, mas é aquilo que eu falo para vocês. Se o Lula perdeu a União Brasil, perdeu os partidos ali do Centrão, aí que ele se ferrou completamente. Então, o quão grave que é essa situação do pessoal ficar batendo no Congresso, batendo nos parlamentares e coisa e tal. Olha o buraco que o Lula tá cavando. O União Brasil talvez pegue os Correios. Mas aí você quer garantir, quer saber se vai continuar votando com o governo? Não, não vai. O Congresso já percebeu. Não precisa votar com o Lula. O Lula está tão desesperado que ele é obrigado a obedecer o Congresso sem exigir nada em troca, né? E continuar dando mais, dando os Correios, dando outras coisas. Eu espero que coloque alguém decente no União Brasil, coloque alguém decente nos Correios para tentar melhorar isso daí, para tentar acabar com esse negócio de Correios Plus, não sei o que, é uma besteira esse negócio, marketplace dos Correios e coisa e tal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com essa história.